Segunda Reis, capítulo 20. Acabe derrota os sírios. O rei Ben-Hadad, da Síria, convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad. A sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram e disseram: Assim diz Ben-Hadad, mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhe deis atenção nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas, e ordenou aos seus homens: Preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: Saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda. E cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e destruiu os cavalos e carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: Fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: Os deuses dele são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirá-los todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros oficiais. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados, e tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto que os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro,
e no 7º dia entraram em combate. Num só dia os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora num aposento, ora noutro. Seus oficiais lhe disseram: soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado, e Acabe o deixou ir. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui um leão o ferirá. E, logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: teu servo entrou no auge do combate, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel, você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos, e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria.